que inclusive, né, hoje eu estou num dia extremamente cansada, mas feliz. Levei minha mãezinha para se vacinar hoje. Ela está fazendo aniversário hoje também, então é um dia bem feliz para a gente, né? Então passei muitas horas lá na fila, já dei aula, já foi um dia bem cansativo. E eu ainda pensei, não, eu vou desmarcar com os meninos hoje, que eu não tô aguentando, não. Eu falei, não, eu vou tentar, eu vou tentar. Aí quando eu entro aqui, tá essa energia toda de vocês. Então, assim, eu só quero agradecer, né? Que a gente tá aqui se reunindo por vontade própria, né? Lógico que tem esse interesse em comum, mas não tem essa obrigação de ter que estar presente, frequência, não sei o quê. Não, eu quero estar aqui para aprender, né? Oi, Ana Lúcia, seja sempre bem-vinda, né? Então, eu quero estar aqui para aprender. E eu pensei, né, e preparei algumas coisas legais aqui para a gente discutir. Obrigada, Rai. E a primeira delas tem tudo a ver com essa música que a gente escutou agora, né? Eu sei que hoje faz exatamente uma semana, né, que Juliette ganhou, e algumas músicas elas se fizeram presentes ao longo da sua trajetória, etc. Ressalto, né, que Chico César é aqui da nossa Paraíba, se não me falha a memória, né? Então, essa música dele, né, tem muito a ver com a nossa aula. Quer dizer, todas as músicas ou tudo tem a ver com a nossa aula. Nosso tema principal se chama modelo cognitivo. Estamos aqui hoje no segundo dia, né, de aula experimental. Como assim, né? É o segundo momento que a gente está tendo de aula teórica. Semana passada a gente viu a introdução à terapia cognitiva comportamental e alguns princípios, né? E vocês até disseram assim, cada slide desse dava para fazer uma aula inteira, né? E é verdade. E aí hoje eu vou começar a falar sobre modelo cognitivo, porque é um mundo gigantesco, porque a gente precisa entender cada nível ali de consciência, ou de cognição, ou de processamento de informação, tá? E aí, mais uma vez, é um teste que a gente está fazendo, tá? Então, se vocês gostarem do modelo da aula de hoje, da semana passada, vamos ver se dá certo semana que vem de novo, né? Ou, enfim, vamos ver o que a gente pode fazer aí da nossa vida aí em conjunto. Quem é meu aluno e quem eu já tive hoje a oportunidade de passar um vídeo, né? Queria que vocês pudessem enxergar esse vídeo de uma outra forma, né, hoje. Vou iniciar essa nossa aula trazendo um vídeo para vocês de uma moça que, depois que eu conheci, eu nunca mais larguei desse vídeo especificamente dela. Ela tem um livro que se chama Viva com Leveza. É o mesmo título, né, do vídeo que eu vou estar passando para vocês agora. Esse vídeo é um vídeo que ele é bem terapêutico. É um vídeo que tem tudo a ver também com o tema da nossa aula. É um vídeo que você pode escolher simplesmente assistir ou mergulhar na proposta dela, tá? Vou colocar também no nosso grupo lá do WhatsApp. E espero que vocês possam fazer aí algumas reflexões acerca do que ela vai estar trazendo para a gente, tá? Então, só um instantinho que eu vou conectar aqui com o YouTube. Um instantinho só. Não importa o que fizeram comigo, importa o que eu faço com o que fizeram comigo. Aceitar, na minha visão e pela minha experiência, é muito mais inteligente do que superar. Quando você diz de aceitação, significa não questionar. Confiar que o que quer que seja que estiver acontecendo na sua vida está vindo para contribuir com o seu desenvolvimento e não para te derrubar. A gente sempre é moldado a olhar as coisas de uma forma negativa. E eu posso sempre lembrar que isso está vindo por algo melhor. Deixa o tempo me mostrar. Eu sou filha única
E o meu pai, ele perdeu o emprego de uma hora para outra. Ele trabalhava muitos anos numa empresa, era ele que cuidava de mim e da minha mãe. Eu fui morar com tios em outra cidade, em outro lugar. Isso é uma ruptura forte para uma criança. Eu tinha 8 anos. E eu falei, ok, então eu vou. Aquilo foi feito por amor. Foi feito para garantir o melhor para mim. E eu estava recebendo e agradecendo aquele melhor e não lamentando o que havia ficado para trás. Depois, com 15 anos, foi quando eu vivenciei a morte muito de perto, que eu perdi um namorado num acidente de carro. A morte daquele namorado me provou que você tem que dizer para a pessoa que você ama o quanto você a ama, porque você não sabe o que pode acontecer depois. E eu fiz isso. Graças a Deus, eu me abri para ele, porque ele partiu sabendo que eu o amava. E eu fiz a minha parte. E eu acho que o mais recente foi virar mãe. Virar mãe para mim foi muito mais árduo do que perder o braço. Eu era uma mulher livre, né, com o direito de ir e vir, embora eu saiba que a escolha de ser mãe ia transformar isso. Essa aceitação foi uma aceitação que eu observei que foi muito difícil para eu conseguir lidar. Eu acho que aí tem uma trilogia, né? Fatos acontecem a todo momento na nossa vida, né? E o mais importante é que nós vivamos no presente, na presença, aqui e agora. Estando na presença, eu estou muito mais apta a lidar com soluções, a ter criatividade, a ter uma capacidade de improviso para lidar com as coisas. E isso torna a minha realidade mais leve. Então, eu sempre sugiro iniciar com atividades meditativas. Tem meditação mindfulness, você tem meditações guiadas, yoga, natação. Eu conheci a meditação no acidente e não me chegou com o nome de meditação, né? Chegou com o nome de coma na UTI. 7 dias sem mente e sem sentir meu corpo. Quando eu voltei do coma, eu voltei em êxtase. As pessoas ficavam preocupadas porque eu estava muito entusiasmada. Depois de um tempo, eu fui perceber que foi porque houve essa aquietação da minha mente por muito tempo. No mind por 7 dias. Eu não lembro de quando me retiraram das ferragens, eu não lembro de nada. Lembro de flashes. Nesses flashes, eu sabia que tinha acontecido alguma coisa muito grave no braço. Então, quando eu acordei, eu já fui olhar para o braço direto, né? E eu vi que eu estava sem o braço. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi beijar minha mão esquerda. Essa história de beijar a mão esquerda, eu lembro que eu falava para ela, nossa, ainda bem que você ficou, porque eu podia ter morrido, ou podia ter perdido 2 braços, a gente que perde 2 pernas num acidente, como foi o meu. A minha mente começou a trabalhar com as questões positivas de ser deficiente. Se eu tô vendo algo que para mim tá parecendo muito árduo, isso é uma sugestão da vida, mostrando que eu posso transformar a minha forma de ver. Como? Claro, sendo positivo, confiando, aceitando. Não tem outro caminho. E é isso que faz com que nós criemos a nossa realidade mais dura, difícil e complicada, ou leve, simples e harmoniosa. É essa a diferença. Quando você estiver numa situação caótica, você fala, meu Deus do céu, meu mundo caiu na minha cabeça. Faça o exercício de observar o personagem que você é dentro dessa situação. É muito importante, inclusive, eu sugiro que você tenha um papel e caneta. Quem são as pessoas envolvidas? O que está acontecendo? Como que você está nisso? Você vai perceber que quando a gente está muito envolvido no caos, a gente não tem como saber o que fazer mesmo, é mais complicado. Mas se você faz o exercício de sair de cena e olhar a história toda como o observador, vendo o personagem que você é nisso, vai ficar muito mais simples, sem dúvida nenhuma, e com muito mais leveza. Não sei se vocês conheciam, né, a história dela. Eu chamo ela de Karine, né? Não sei se é assim que fala, ou Karine, enfim. Vocês conheciam essa história dela? Exceto meus alunos que eu já passei, né, esse vídeo. Mas o que esse vídeo tem a ver com o TCC? Vamos lá, vamos parar para pensar um pouquinho aqui, tá? Inclusive, já coloquei aqui o link da inscrição de hoje. Deixa eu repetir.
Se prepare, que hoje eu tô com uns videozinhos assim pra fazer você chorar, viu? Mas não precisa tanto, né? Vamos com calma. Mas vamos embora, vamos. O que esse vídeo aí tem a ver com a gente estar estudando TCC, da proposta da aula de modelo cognitivo? Vamos lá. Chocar um bom método de aprendizagem. A forma como lidamos com os nossos problemas. O que priorizamos. O que mais? Aceitar o primeiro passo. Aceitação. Vão aí trazendo, tá? A ideia é a gente trazer esse conteúdo hoje de maneira assim um pouco mais leve, né? Sem tantas questões complexas, né? Ser o capitão do barco da sua vida. Eita, que filosófico, mas é exatamente isso, né? Ver uma situação, averiguar os pensamentos, o que está dentro e fora de nós. Oi, João. Os dois Joões. Joões? Enfim, vocês entenderam, né? Exatamente. Tem tanta gente, né, trazendo um exemplo aqui de Karine, que passa por situações assim, né, de acidentes, de perder algum membro. Recentemente a gente tem vivenciado a pandemia, como é que a gente tem ficado após a pandemia, como é que a gente ficou quando a gente soube, né, da pandemia, das primeiras notícias de morte, e tantas coisas que estão acontecendo. Então, um dos princípios básicos que estão alicerçados à terapia ou teoria cognitivo-comportamental é justamente a gente entender que não é o fato em si que importa, mas como a gente enxerga, como a gente interpreta. Não foi o fato dela ter perdido o braço, mas como ela enxergou aquela situação, né? Então, por que algumas pessoas se comportam ou têm reações emocionais de uma maneira e outras têm de outra? Sendo situações muito similares ou então até as mesmas, né, vivenciadas juntas, por exemplo, né? Então, a gente precisa entender, né, primeiramente, né, que tem essa individualidade, essa subjetividade, como Gabi falou aí, que nós somos compostos, né, por múltiplas facetas de diversas origens, como social, psicológica, econômica e etc. Cada um de nós vamos vivenciando e criando e experienciando mesmo cada história de vida, ou cada situação, ou cada relação. Então, pensamos de maneiras diferentes, sentimos de maneiras diferentes, e aí eu pergunto, posso fazer uma pergunta assim, vou até tirar aqui a imagem. Posso fazer uma pergunta assim para dar uma catucada em vocês? Posso? Posso? Gabi tá dizendo para fazer. Não sei. Posso? Michelle também. Não sei, né? Tem 60 pessoas aqui, duas estão dizendo para fazer, eu não sei se eu faço. Gabi, faz. Eu gosto do movimento, minha gente. Do movimento, movimento. Vamos se movimentar. Já basta o dia todo e a gente, né? Isso, bora, 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 bora. Presta atenção. A gente todo trabalhado aqui, né? Na psicologia de que, cada um tem o seu jeito de pensar, o seu jeito de sentir, sua individualidade. Mas quando a gente está em uma discussão, a gente quer porque quer impor em alguns momentos. Estou trazendo de forma generalizada mesmo, para catucar. Não se sinta ofendido, mas se sentir é porque a carapuça se viu. Então, vamos lá. Por que que a gente fica tentando impor a nossa opinião e tem que ser do nosso jeito, e tá certa a minha maneira de ver, a minha verdade, e você tá pensando errado, e fica nesse moído, né? Como a gente diz aqui no Nordeste. Se a gente entende tanto que cada um tem a sua subjetividade, o seu jeito de ver e tal. Então vamos parar para pensar assim, que às vezes a teoria ela é muito fácil de entender em alguns momentos, mas quando a gente coloca na prática, vivendo, né, ou tendo a nossa visão ali, a gente tem a tendência de não conseguir implementar, né? Tem uma figura, que aí eu não vou pegar a figura não, vou pegar um papel aqui. Ai meu Deus, estou destruindo aqui meus negócios. E aí eu fiz isso numa aula e rendeu, viu? Rendeu. Por gentileza,
Independente. Independente. Ó, presta atenção que eu já tô aqui toda trabalhada, eu e você e eu. Independente se outra pessoa já respondeu ou não. Eu tô carente hoje, eu acho que vocês perceberam, né? Tipo assim, gente, fala comigo, eu tô carente hoje. Obrigada. Que número é esse? Escreva aí pra mim. Peraí, não, peraí. É 6 ou é 9? Depende do lado que você vê. Depende. Depende. Depende do ângulo, depende da forma como a gente vê. Né? Essa é uma das palavras que eu mais gosto de usar, assim, quando alguém me pergunta alguma coisa, principalmente quando eu estou dando aula de análise do comportamento. TCC também, mas é mais em análise, que é, professora, isso. Aí eu digo, rapaz, depende, né? Depende do ângulo, depende do que a gente está analisando e etc. Isso aqui é algo muito simples. Tudo que eu estou falando e fazendo com vocês, já vão pegando aí nessa sacada que podem ser técnicas ou estratégias que vocês podem estar utilizando com o paciente de vocês. Isso aqui é algo de lápis e papel, acabei de fazer, tá? Então, você pode ir lá no seu consultório ou quando você estiver atendendo, você mostrar isso aqui, lógico que contextualizar, certo? E uma coisa que é muito importante é a gente entender alguns pontos, tá? Que vão embasar todo esse processo teórico do modelo cognitivo. Um deles é isso que a gente está discutindo, a subjetividade. A forma como a gente vai estar enxergando vai depender do nosso ângulo, da forma como a gente vê, como a gente enxerga. Não quer dizer que falar 9 ou falar 6 vai estar certo ou vai estar errado. Eu acho que a vida é muito mais do que a gente pontuar em dois polos, do correto, do incorreto, né? Não tem uma resposta que é certa. E muitas vezes o paciente ele chega para a gente meio que nessa expectativa que a gente diga o que é certo, né? Ou qual é a sua opinião, doutora? Porque a gente vira doutor, né? Então, qual é a sua opinião, doutora, sobre isso? Então, a gente precisa ser muito sutil, né? E para não quebrar aí o vínculo terapêutico, para mostrar que existem maneiras de entender e encarar algumas situações, tá? E não necessariamente em dividir em dois polos, o certo e o errado, né? E aí, outra coisa que é importante a gente entender é que além dessa subjetividade que o indivíduo ele traz, viaja aqui junto comigo, viaja aqui. Vamos supor que esse papel aqui seja uma pessoa. Hoje eu tô bem metafórico, acho que é o aniversário da minha mãe, que me deixou assim. Peraí. Lica, pare 2 minutinhos, minha filha. Pare só um pouquinho, tá atrapalhando. Obrigada. Veja aí se vocês escutam o barulho desse papel. Sim ou não? Eu vou balançar isso aqui até você responder. Não, tô brincando, aí é demais, né? Pronto, beleza? Tá o papel aqui inteiro. Algumas situações da vida podem começar a fazer com que a gente comece a se modificar. Às vezes a gente se machuca, e aí a gente se ressignifica, e a gente se machuca de novo, e não consegue se recuperar. E algumas outras situações, doenças, morte, desemprego, dificuldades. E isso vai fazendo marcas na nossa vida que nos modificam. Me digam qual é o barulho que vocês vão escutar a partir de agora. Vocês escutam alguma coisa? Só os cachorros ali, né? Que os meus cachorros estão com a bexiga ali. Então, não sei pra que eu inventei de botar uma caminha ali. Depois eu mostro pra vocês. Estão entendendo a complexidade disso aqui? De uma folha de papel que você pode utilizar lá no seu consultório? Isso daqui, minha gente, pode representar uma pessoa
Ou se você quiser trazer para uma história, né, algum trauma, alguma situação que machucou essa pessoa, a gente pode dizer, né? Ou fazer a associação que você quiser. E se você quiser fazer o teste aí na sua casa, você pode fazer. Um papel, quando ele está inteiro, ele faz barulho demais. Mas quando ele é todo amassadinho, o barulho que ele faz é bem silencioso. Então, cada uma dessas marcas são as nossas histórias vividas, tá? São as situações que a gente vivenciou e que foram boas, que foram ruins, né? Que trouxeram pra gente experiências. E a gente tem algumas opções. Ou a gente enxerga esse papel como algo negativo, ruim, ou sem jeito, ou a gente começa a verificar que existe beleza nisso. Tá? Lica. Não dá pra filosofar assim não, minha filha. Ó, minha gente, ó. Não dá, não. Não dá, né? Eu tô querendo fazer um negócio aqui bem bonito, bem... Obrigada, Tailândia. Ótima reflexão pra mim, né? Queria ter a energia dos cachorros. Pois é, o nosso corpo ele foi feito para ter energia. Né? O que está acontecendo que você está com essa falta de energia? Né? Enfim, vocês se incomodam com eles aqui? Querem que eu tire? Tá de boa? Ou tá de boa? Pronto. Mas qualquer coisa, eu gosto deles aí. Pronto. Né? Ela tem um milambeno aqui, tem outro ali. Assim, home office, né? Quem não gosta de cachorro tem algum tipo de trauma ou fobia, me perdoe, tá? Foca a atenção em outra coisa. Então, assim, quis trazer isso para vocês, porque isso aqui é algo simples, que para cada um de vocês pode ter soado de uma maneira, assim, diferente, complexa ou não, mas é como se cada um desses pedacinhos aqui fossem parte, né, da sua vida. E é mais ou menos assim que a gente vai construindo quem nós somos, como nós pensamos, é o que vai estar ajudando a gente a entender por que a gente reage de um jeito diferente, por que a gente trata algumas pessoas de um jeito e outras de outro jeito, por que a gente fica ainda imerso em alguns relacionamentos que no fundo a gente sabe que são abusivos, por que a gente não vê mais sentido na vida. Então, é um conjunto. Então, falar sobre questões de pensamento, emoção e etc., é a gente compreender que existe toda uma base, inclusive filosófica aí por trás, né, que mostra isso, que não é o fato em si, mas como a gente interpreta esse fato. O que está transformando, por que isso impacta tanto? Por que alguém falar mal de mim ou me criticar mexe tanto comigo ao ponto de eu não conseguir trabalhar no outro dia? Por que, por exemplo, né, Juliette, pegando ela lá do Big Brother, né? Por que todo mundo mexia com ela ficava até triste, etc., mas depois ela ia ali, resilientemente, não sei, né, aparentemente, lembrando que ela é mas tudo bem, ela conseguia transformar isso. Por que ela reagiu desse jeito? Se fosse eu ia reagir de outro jeito, ao mesmo estímulo, né? Então, isso é importante a gente entender, né? Tendo em vista que a própria TCC, ela tem esse embasamento também. Lá na linha comportamental, Skinner, ele trazia que o comportamento, ele tem três origens principais, ou características aí, que originam, na verdade, o comportamento, né? São as questões filogenéticas, que é a nossa espécie, né? Homo sapiens sapiens, tem coisas que são próprias do nosso organismo, do nosso cérebro, que existem aí todo esse mecanismo neurofisiológico, e é por isso que é importante você entender sobre neurotransmissores, sobre como as nossas emoções elas são processadas, que as áreas cerebrais são as mesmas ou similares as que estão correlacionadas com a memória, né? Então, emoção e memória tem tudo a ver. Por isso que a gente tem a tendência de se lembrar desses eventos e desses fatos que são emocionalmente mais intensos, sejam para o bem, né, algo positivo para você ou mais negativo. Tem outra característica, né, que Skinner fala que é a fonte da origem aí dos nossos comportamentos, que é em relação à nossa própria história de reforçamento, né, a nossa subjetividade. Então, hoje eu tenho comportamentos que durante toda a minha vida foram reforçados de alguma forma. Então, eu me mantenho desse jeito porque, de alguma maneira,
né? Eu tenho, com outras palavras, né, benefícios, ou me sinto reforçada mesmo para isso, né? Cérebro, joia, Cris, né? Então, é algo que a gente precisa sempre se lembrar, né? Essa subjetividade, é a nossa experiência, a nossa história de vida, como é que a gente chegou a isso aqui, tá? O outro ponto que é importante é em relação à nossa cultura, né? Então, a cultura, ela traz essa influência, seja em relação aos aspectos mais gerais da nossa sociedade, envolvendo aí a religião, a espiritualidade, a rotina, a dinâmica da nossa casa e assim por diante, tá? Então, estou trazendo tudo isso para a gente se lembrar que quando a gente fala teoricamente de modelo cognitivo, existem muito mais coisas que estão aqui por trás, que vão formar as nossas crenças, que vão estar embasando, né, os nossos pensamentos que a gente vai entender hoje que são pensamentos automáticos. Como explicar o ganho secundário desses relacionamentos abusivos? Eu não gosto muito de generalizar, não, mas existe toda uma explicação teórica em relação a ciclo de relacionamento abusivo, né? Então, nem em todo momento a pessoa está sendo abusada. Tem algum momento que ela ali, ela recebe algo que lhe preenche, mesmo que pouco aos olhos de uma análise, né? Então, um carinho, um afeto, e aí, na TCC, a gente vai começar a entender que essa pessoa ela tem padrões ou esquemas cognitivos que provavelmente são fortalecidos com essa relação que é abusiva, né? Então, crenças de desvalor, crenças de desamor, crenças de desamparo, né? Minha filha tá com sede, né? Correu demais. Subjetividade, Gabi. Então, é algo que a TCC ela começa a estar investigando, né? E hoje um dos principais temas que tem trazido, assim, pessoas ao consultório de psicologia, quer dizer, sempre foi, né? De certo modo, os relacionamentos amorosos, mas hoje em dia muito em relação a relacionamento abusivo mesmo, né? Tanto amorosamente quanto amizades, né? Mãe, filha, e assim por diante. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, né? Mas era mais ou menos por aí que eu queria dizer. Né? Então, de alguma forma, está ali a pessoa sendo reforçada, né, por isso. Vamos embora. Olha só. Falar sobre modelo cognitivo, sobre níveis de cognição, conceituação cognitiva, tudo isso aqui é algo que a gente pode passar ainda mais algumas semanas conversando, tá? E aí, se vocês quiserem, né, aí não precisa responder agora nem nada, tal. A gente pode continuar a conversar sobre isso semana que vem, porque hoje vai ser só um começo. Porque, como eu falei, é muita coisa. E eu não me lembro, eu acho que eu não disponibilizei no Drive os slides da semana passada, da aula de terça. Eu vou botar, tá? E o de hoje também. Deixa eu botar logo agora, senão eu acabo me esquecendo, né? Não sei se vai abrir aqui o Drive direto. Vai. Porque aí também vocês podem acompanhar, né? Materiais. Pronto, eu vou botar na pastinha materiais disponibilizados pelos participantes, tá? Deixa eu botar aqui meu nome. E meu nome. Pronto. Que aí eu já coloco os dois, vocês podem ir acompanhando aí. Todos esses. Esqueci de botar, ó. Todas as referências bibliográficas que eu utilizei. Pronto, já coloquei. Para quem quer ver o Drive, eu acho. Deixa eu ver aqui como é que é o link. Só um instantinho. Gerar link, acho que é assim. Se bem que tá lá na descrição, né, do nosso coisa. Vê aí se abre. É a pastinha assim, grupo de estudos. Aí tem algumas informações importantes, né?
Abriu? Pronto, pronto, pronto. Aí vocês clicam aí nessa primeira pastinha que tem materiais disponibilizados. O meu é esses dois primeiros. O da semana passada, esse número 1, e o de hoje, e provavelmente, se vocês quiserem, é esse 2 aí sobre modelo cognitivo, tá? Foi mal aí, eu esqueci de mandar. Mas resolvido. Então, algumas coisas eu já falei, né, em relação a essa perspectiva aí do que seria esses princípios básicos, né, da TCC, mas, Luke... Então, não, minha gente, tá demais, peraí. Pronto. Eu sei que eles são fofinhos, foi bom, né, Gabi? Foi bom conhecer vocês, mas não tá dando, não. É porque eu passei o dia todo fora, né, resolvendo as coisas, então eles estão super mega animados que eu tô em casa. Mas tudo bem. Sim, vamos lá. Agora focada aqui, se concentra, tá? Então, como a gente estava falando, a TCC é uma das formas que a gente viu semana passada, né, terapêuticas, da gente estar realizando essas intervenções ou auxiliando as pessoas a fim de melhorar a sua qualidade de vida por meio de intervenções aí na sua saúde mental. Tá? Então, a TCC ela tem esse cunho, né, cognitivo e comportamental que foi unido a partir, né, dessas descobertas de Aaron Beck ali por volta da década de 60. Então, o que é que foi visto e entendido a partir desses estudos aí de Beck e ao longo do tempo passou-se a ser aprimorado? Que existia um modelo ou um determinado padrão que a gente poderia entender melhor quais eram os esquemas mentais ou a forma como as pessoas a priori, né, que tinham depressão, elas desenvolviam, né? Então, qual é a visão que eu tenho de mim? Será que eu sou uma pessoa sei lá, uma pessoa útil para a vida? Será que eu tenho alguma capacidade? Será que eu sou amada? Ou então os outros, né? Será que as pessoas são confiáveis, né? Esse mundo é um mundo perigoso, é um mundo que gera uma certa tranquilidade, segurança. Então, todos esses questionamentos, né, ou entendimentos do que eu sou, do que o outro é, do que o futuro é, ou que o mundo é, etc., foi começando a encaixar em alguns modelos ou em alguns diagnósticos ou transtornos, como a da própria depressão. Então, foi ali, né, que o Aaron Beck ele começou a se desvincular um pouco não, totalmente, da psicanálise, o qual ele fazia parte, né, desses princípios. Então, o principal modelo que vai estar fundamentando todas as intervenções em terapia cognitivo-comportamental é o que a gente chama de modelo cognitivo. Ou a gente também pode chamar modelo cognitivo-comportamental. Tanto faz, vai depender aí mais do autor, ao meu ver, né, e das traduções dos livros e das obras, né, que a gente utiliza aqui. A questão de utilizar o modelo cognitivo ou ter mais esse peso, né, porque é a partir dos pensamentos ou da nossa cognição que todos os outros fatores eles começam a ser desenhados, né, a partir dessa ótica, mas a gente vai entender hoje cada um desses pontos, tá? Ou pelo menos começar a entender. Então, a principal ideia, quando a gente fala de modelo cognitivo, a gente está falando de quê? Né? Então, é como a gente interpreta essa situação, como a gente vai reagir a um contexto, a um elogio, a uma crítica, a um assalto, a uma morte de um ente querido. Então, como é que essas situações vão ser interpretadas ou percebidas por mim, ou entendidas por mim, e como isso repercute nas minhas emoções, nos meus comportamentos, né, nas minhas tomadas de decisão, no meu corpo, né? Então, tem pessoas que quando tem raiva, fica com o pescoço todo vermelho, né, fica se tremendo, chora, range os dentes, começa a suar, né? Então, cada um vai ter uma reação diferente. Né? Então, é importante a gente entender, né, como é que a gente pensa mediante algumas situações.
como a nossa sociedade, de maneira geral, não ensina a gente a fazer isso, né, tipo, a pensar, em resumo, ou a refletir, principalmente sobre nós mesmos, ou como é que a gente vai ter como consequência, a partir de uma tomada de decisão, etc., os pacientes, eles chegam para a gente até mesmo confusos de perceber o que está pensando, né? Alguns até se espantam, do tipo, quando a gente pergunta, o que é que você pensou naquele momento em que você descobriu que estava sendo traído? Aí a pessoa pensou, eu pensei que eu estava com muita raiva. Aí a gente já começa, né? Ó, isso é uma emoção. A gente vai psicoeducando, tá? A gente vai psicoeducando e mostrando qual é a diferença. Aí você pode perguntar, diferença de quê, né? Aonde? Como? Tá falando de quê? O modelo cognitivo, em alguns livros, ele é esquematizado dessa forma aqui, tá? Deixa eu pegar a mãozinha aqui. Que é como tem um indivíduo, né? Em que as situações vão ocorrer em um ambiente, que é esse círculo aqui maior, né? Meio cinza no fundo, e aí que é nominado como ambiente, né? Ou situação, ou contexto, tá? Então, temos alguns fatores que vão estar influenciando diretamente, né, nesse processo do entendimento do indivíduo, né? São os fatores relacionados a pensamento, reações físicas ou fisiológicas, emoções ou sentimentos e comportamentos. Prof, o que acontece com pessoas que sempre respondem, não sei, não sei o que estou sentindo, não sei o que estou pensando. Mais uma vez, eu não gosto de generalizar, sabe, Amanda? Mas pode ser por fuga, né? Ou esquiva mesmo, de alguma forma. É mais fuga de não querer encarar aquilo que está pensando ou sentindo para si e para o outro. Pode ser porque, de fato, não sabe, não consegue perceber, não consegue ter uma habilidade de pensar sobre o próprio pensamento, porque não foi ensinado a isso, ou habitualmente não faz, né? Mas aí é algo que a gente pode ir trabalhando. E tem pacientes que são exatamente assim, viu? Bem felizes que chegam para a gente. Né? Você pergunta, como é que você tá? Ou como é que foi a semana? Ah, não sei, não sei. Então a gente precisa explicar para eles que eles fazem parte do processo. E aí é parar para verificar, né, se é algo, o que está originando isso, né? Não sei o que acontece, Amanda. Eu sei que eu estou respondendo com a mesma coisa que tu perguntou, eu não sei, né? Não sei. Vai depender de cada pessoa, de cada indivíduo, porque não existe uma resposta padrão para todo mundo. Né? Então, possa ser uma fuga, como eu falei, possa ser algo que é difícil eu encarar e prefiro não falar para você, né? Pode ser tanta coisa, né? Pátio dizendo, nessa questão de não saber nem o que pensa é muito complicado, porque só percebemos as emoções. Isso é como eu estava falando, sabe? A nossa sociedade ou a forma como a nossa educação ela é mantida ou ensinada ou repassada, né, de geração a geração, não faz com que a gente reflita sobre o nosso próprio pensamento. Que a gente tome decisões por outros motivos, como, por exemplo, pela motivação. Ah, eu estou feliz, eu vou comprar. Ah, eu estou triste, eu vou comer, né? Então, a gente não para pensar sobre isso. O que é que está gerando essa tristeza ou essa felicidade? O que é que eu posso fazer a partir de uma decisão, né, que eu tomei e assim por diante, tá? Então, é algo para se pensar, né? Não existe um padrão aí, não. Mas vão perguntando aí, tá? Gente, eu botei o link aqui da inscrição em algum lugar. Deixa eu botar aqui novamente, porque algumas pessoas entraram, né? Eita, que a gente já conversou com força. Aqui, achei. Só basta se inscrever uma única vez, tá? Psicoeducação é fundamental. Pois é, Paty, pois é. É uma coisa que a gente pergunta muito na terapia. Né? Porque às vezes o paciente ele vai relatando a história e traz pra gente a informação assim, ah, Jaiana, eu não sei por que eu me comportei daquele jeito.
Eu fiquei com raiva daquela pessoa e eu bloqueei ela de todas as redes sociais e eu não consigo mais falar, né? Ela era cunhada da minha chefe e isso comprometeu o meu emprego, tô com medo, sabe? Então vai desencadeando de um monte de coisa e a gente não sabe nem por quê. Então é algo que a gente poderia ter evitado. Como assim? Comportamento a gente controla. Ó, você que está aí, seja deitado de pijama ou sentadinho, bem comportado assistindo a aula, preste atenção numa coisa que pode mudar a sua vida, de verdade. Isso não é marketing. Vou até tomar um golinho d'água para você ficar mais na expectativa. Perfeito, Gabi. Gabi, mulher, que saudade de tu. Espero que a família esteja bem, viu? Então, minha gente. Perfeito, a outra Gabi aí. Vocês, um monte de Gabi junta, vocês querem me confundir, né? Um monte. Mas vamos embora. Olhem só. Pensamento a gente não controla, emoção a gente não controla. O que a gente consegue controlar são os nossos comportamentos. Uma outra coisa que muda a visão do paciente, inclusive sobre si, é quando a gente começa a causar algo que, principalmente agora na terceira onda, se fala bastante, que é essa disfusão cognitiva, que é sair um pouco, né? Então, a pessoa sei lá, é muito ansiosa, ela toma uma propriedade como se ela fosse a própria ansiedade, ou fosse o próprio rancor, o ódio, ou a coragem, seja lá o que for. A gente precisa entender que a gente não é a emoção da gente. A gente não é o pensamento da gente. Eu pensar que eu sou uma pecadora porque, sei lá, eu cometi algo que eu acho um pecado, eu estou pensando, isso é um pensamento. Um pensamento. Não quer dizer que você seja. E pensamentos não quer dizer que seja uma verdade. Isso, só esse processo de psicoeducar o paciente, só nisso aqui, ó. Só assim, você não é o seu pensamento, o pensamento não quer dizer que seja a realidade. Você pode estar vendo a situação de uma outra forma, né? Se a gente fosse o que a gente pensa. Ô, Gabi, eu penso tantas coisas boas em mim, mas às vezes eu penso umas coisas, né, meio mais ou menos. Mas não ia estar tão ferrada, não, eu acho. Não sei. Vamos ser positivos, né? Cris, acho que como os pensamentos são automáticos e pelo paciente não ter esse conhecimento do modelo cognitivo, ele não tem noção dos pensamentos. Isso aí. É tão tal que ao longo das sessões e as psicoeducações, ela vai passando, exato, é um processo. Sabe uma coisa que eu percebo que as pessoas que estão aprendendo ou iniciando mesmo na prática da TCC ficam ansiosas em aplicar técnica. Eu vou aplicar tal técnica e vou fazer tal coisa e aplicar tal questionário e vou mandar um negócio para a pessoa responder em casa. Gente, calma. Porque isso aqui é uma das coisas mais importantes. Não adianta a gente ir atropelando o processo porque a gente acha que a TCC é aplicar técnica. Não, existem técnicas e estratégias e instrumentos que a gente pode utilizar para facilitar o acesso às informações que a gente tem e precisa para trabalhar com o paciente. Mas se a gente começar do básico, a gente não se atropela. Né? Eu nunca vi ninguém assim nascer e já direto correr. A gente vai. Eu tô com uma sobrinha de vai fazer 4 meses. Não, fez 4 meses. E aí eu tô vendo pela primeira vez assim, né? Que é um processo mesmo. Primeiro ela levantou a cabeça, aí agora ela já tá começando a virar, né? A virar. Então é um processo. Então, paciente da gente também. Não adianta você, vou fazer aqui uma seta descendente para que eu descubra logo a crença central dele. Peraí, calma, tá? É isso aí, Cris, é isso aí, né? Então é a gente parar para pensar assim, vamos devagar. Se a gente consegue fazer uma psicoeducação muito bem feita do que é um modelo cognitivo, do paciente perceber que o próprio pensamento dele pode gerar essas emoções, os comportamentos e etc., a gente já vai ganhando muito.
Teve uma vez que eu fui para uma palestra de Ranger, e ele fez uma experiência com a gente, que eu disse assim, meu Deus, mas nunca eu confio nesse homem, né? Com todo respeito, eu amo Ranger. Que foi, ele pediu pra gente todo mundo ficar em pé, né? Na plateia, isso já faz alguns anos. Aí ele, você vai botar as suas duas mãos assim na boca, né? E aí, não façam isso aí, viu, minha gente? Porque eu não vou ter como acudir vocês. Aí ele pediu pra gente colocar a mão bem fechadinha, assim, as mãos, assim, sabe? Aí vocês agora vão respirar, assim, bem ofegante, bem rápido. Vão fazer isso durante 10 segundos consecutivos. Aí eu, ingênua, na inocência, olhando pra ele, né? O cara que massa, que tá em João Pessoa e tal. Aí comecei a fazer igual a todo mundo, né? Pronto, não vou fazer não, porque vocês sabem, né, que eu tive Covid e minha respiração ainda não tá boa. Então, era bem ofegante mesmo. Minha gente, quando ele disse, pronto, parou, todo mundo começou a sentir uma dor de cabeça na hora. Uma dor, uma tontura, eu já fui logo sentando, porque o meu comportamento de fazer, de estimular essa respiração desse jeito, provocou uma simulação de ataque de pânico. Aí essa era a proposta dele, que a gente sentisse naquele momento como seria, né? Como seria a gente sentir falta de ar, né? E aí, naquele momento assim, aí ele começou a falar sobre transtorno de pânico e tal, como é que as pessoas se sentiam, e a gente ainda, né, todo mundo, bem, pelo menos eu tava meio mais pra lá do que pra cá, né? Então, meu Deus, o que é isso aí, né? E eu fiquei meio mal mesmo, né? Dor de cabeça e tal. Então, assim, isso vai mostrando que o nosso pensamento, o comportamento de, por exemplo, eu começar a respirar desse jeito que eu provoquei, foi gerando uma consequência fisiológica no meu corpo. E aí, o que foi que eu senti naquele momento? Eu senti medo. Eu senti medo. Então, o meu pensamento, primeiro que eu tava. E eu comecei a sentir raiva também, que eu comecei a sentir raiva dele. Eu fui, pra que molesta? Eu fui confiar nesse homem, só porque ele é um dos nomes mais importantes da TCC, do Brasil e do mundo. Mas não era pra eu ter confiado. Então, eu fiquei nessa luta, nessa briga, com medo de acontecer um troço, né? Então, é só pra mostrar a vocês o seguinte: que todas essas bolinhas em amarelo aí são esses fatores, né, como a gente chama, e naquele livro da A Mente Vencendo o Humor, ele chama esse daí como modelo dos 5 fatores para compreender os problemas, né? E as 4 bolinhas amarelas e o ambiente, né? 5 fatores. Então, o nosso cargo-chefe, vamos assim dizer, seria os pensamentos. Só que nem sempre esses pensamentos eles vão ser conscientes. É algo tão legal, eu não vou falar sobre isso detalhadamente hoje, eu acho que não vai dar tempo, mas a gente consegue até fazer um certo comparativo na estrutura ou na estrutura da complexidade psíquica que Freud trazia com a proposta que a TCC traz em relação aos aspectos da consciência, né? Mas vou deixar para a próxima, né? Porque a psicanálise nesse momento não é meu foco. Nada contra a psicanálise, adoro a psicanálise, mas vocês entenderam, né? Então, qual é a grande sacada aí do modelo cognitivo? É a gente entender que a gente consegue mudar padrões mentais, comportamentais, emocionais e fisiológicos. Só que óbvio que não existe uma receita padrão, uma receita de bolo para tudo, para todo mundo, mesmo todo mundo tendo o mesmo diagnóstico, por exemplo, fechado de psiquiatria. Somos seres humanos individuais, únicos, e tudo isso a gente já sabe. Então, é importante a gente entender que, por mais que o paciente ele tenha uma resistência muito grande ao processo terapêutico, né, mesmo não acreditando, sei lá, por exemplo, as pessoas de maneira geral, a gente tem comprovações científicas a partir de neuroimagens e etc., que existe sim uma mudança, inclusive neurofisiológica, a partir do momento que a gente realiza essas intervenções terapêuticas. E aí, quero só deixar esse parêntese, que é independente de abordagem psicológica. A própria terapia, ela causa, né, ela promove mudanças, né, de ordem cognitiva e, consequentemente, comportamentais, emocionais e assim por diante, tá? Então, mais uma vez, não importa a situação. Lembra como é que eu comecei a nossa aula de hoje com o vídeo?
com carinho me dizendo, não importa o que fizeram comigo, mas o que é que eu faço com aquilo que fizeram comigo? Vocês estão entendendo o poder da autorresponsabilidade aí nesse caso? E eu estou falando aqui de indivíduos que são considerados saudáveis, que não têm transtornos severos e etc, né? Hein, João? Não importa. Não é o que você fez comigo, não é o que você falou comigo, mas o que é que eu vou fazer a partir disso? Se alguém xinga você e você vai lá e discute com outra pessoa, antes de discutir, para pensar em algumas coisas assim do tipo, vale a pena? Né? Esses pensamentos básicos. Vantagem, desvantagem, que beleza, entendi. Mas eu concordo com o que a outra pessoa está dizendo, então se eu concordo, não é um xingamento, é uma verdade. Se eu não concordo, por que eu vou estar me importando? Fica a dica que hoje eu já avisei a vocês que eu tô filosófica, porque hoje é aniversário de manhã e daqui a pouco eu vou embora para ir lá na casa dela, viu? Eu vou logo avisando a todos vocês, né? Então fica aí a reflexão. Deixa eu fazer uma enquete aqui rapidinho. Dou sim, dou sim. Uma enquete rapidinho. Você está gostando dessas reflexões de hoje? Porque eu estou misturando TCC. Na verdade, não estou misturando, não. Eu estou trazendo a TCC para o nosso dia a dia. Peraí, então vamos parar para pensar aqui no que eu estou fazendo, no que eu estou falando. Porque muitas vezes, o que, que acontece com a gente? A gente tem uma tendência, até em sala de aula mesmo, quando está estudando, de ver sempre pacientes com transtornos. E foi até isso que no grupo de estudo, na reunião de sábado de manhã, como é o nome? Mabelle trouxe para a gente. Não sei quem estava lá presente, né? Mas ela disse, gente, olha, eu ia trazer um estudo de caso sobre TAG, mas eu nem avisei a Jaiana, ela até brincou assim, nem avisei a Jaiana, mas eu vou trazer aqui. é, é... Valeu, padre. Rúfula. Então, vou trazer para vocês aqui o que às vezes chega no consultório, que é o paciente dizendo assim, eu quero me conhecer melhor, ou então, sabe? Então, às vezes a gente tem a tendência de só estudar e entender a TCC, ou sei lá, qual outra abordagem, pelo viés de transtornos mentais. Ah, um paciente com depressão é desse jeito, um paciente não sei o que é daquele jeito. Minha gente, isso está acontecendo exatamente agora. A vida é isso, exatamente, Romana. A vida é exatamente isso. Então, o modelo cognitivo ele se aplica absolutamente em tudo, se você estiver enxergando a vida pela ótica da TCC. Então, o fato de você se motivar, por exemplo, a estar assistindo essa aula aqui, que não tem vínculo com nenhuma instituição, tu não tem vínculo com nada, mas porque você quer aprender, peraí, o que que esse contexto, o que que essa aula, o que que eu estou dizendo aqui para vocês, está gerando de emoções em vocês, que está fazendo com que vocês continuem aqui assistindo essa aula? Tá entendendo? Então, são coisas que a gente precisa haver, né? Porque que não é só transtorno, e os pacientes da gente às vezes ficam ansiando para saber qual transtorno tem, né? Até numa perspectiva de rótulo mesmo, assim, não, eu sou o quê? Eu sou, sabe? Então, não, peraí. E outra coisa que a gente precisa educar, psicoeducar os nossos pacientes, que você não é o seu transtorno, tá? A mesma coisa que eu estava falando dos pensamentos e das emoções e etc. Você não é o seu transtorno. Eu tinha um paciente de toque severo, severo. E o toque dele era tão severo que, enfim, não vou detalhar muito não, mas eu só queria dizer isso, que ele chegava para mim e dizia assim, doutora, você sabe que eu sou o próprio toque. Aí eu, como é, rapaz? Porque assim, eu sou assim com os pacientes também, né? Com o que eu tenho um vínculo, claro. Aí eu, mas como assim? Você é o próprio toque? Você é a personificação do toque? Não, doutora. Aí a pessoa fica, sabe, é a vida toda escutando tanto que, né, que é. Até um jeito também que a gente tem que ter cuidado de falar. Ah, aquele paciente que é borderline.
Aquele paciente que é bipolar, não, ele tem esses diagnósticos, ele tem esses transtornos. E a gente precisa deixar isso aqui mais... trazer essa difusão mesmo, né? Nós não somos... Exato. Oi, Carlos! Nem tinha te visto aqui. Coisa linda. Exatamente. Exatamente. A pessoa não é... A gente tem. Você não é a sua tag, o seu transtorno de pânico. Quando o paciente ele começa a entender que exatamente ele não é essa categoria, não é esse rótulo, que muitas vezes a sociedade também reforça isso pra gente, né? Então, é algo que a gente precisa ensinar para ele. Vocês percebem, mais uma vez, que a gente está falando do básico, do básico. Eu não estou fazendo nada além do que psicoeducar aqui um paciente. Que pronto, Diana, esse é o grande motivo. O alívio. Ups, deixa eu mexer aqui no negócio. O alívio, ou uma sensação mais de paz, eu acho, né? Não sei como definir isso, mas que a gente pode trazer isso para o paciente, trazendo o básico. Então, para você ser um bom psicólogo da TCC ou de qualquer outra abordagem, mas trazendo aqui para a gente, para você ser um bom psicólogo da TCC, você não tem que dominar essas técnicas, não. Você tem que saber acolher. Você tem que saber entender o que é cada um desses elementos desse modelo cognitivo para explicar para o paciente e mostrar para ele que nem sempre aquilo tudo que ele está vendo como um problema gigante, na verdade é uma interpretação que ele está tendo. Tem isso também, do Google, exatamente. Exatamente, né? Então, é isso que a gente precisa ir trazendo e simplificando algumas questões. Um bom psicólogo da TCC não é aquele que fala bonito, não. Porque até o próprio nome da nossa abordagem, cognitivo-comportamental, as pessoas já acham difícil. Quando eu fui dizer, eu acho que foi para minha mãe pela primeira vez, eu não sei se eu disse isso a Carlos, né? Foi assim. Falei, mãe perguntando, né? Como é que é, minha filha, esse negócio de psicologia, você vai final do curso e tal? Falei, não, mãe, a abordagem que eu vou escolher é a mesma de Silvana, que é minha cunhada, né? A mesma de Silvana, que é cognitivo comportamental. Minha mãe olhou para mim assim, minha filha, que negócio difícil, né? E quando eu digo para algumas pessoas, as pessoas olham assim com um olhar de, meu Deus, que negócio complexo, complicado, né? Gente, tenta simplificar as coisas, de dizer assim, eu trabalho entendendo o pensamento, as emoções das pessoas, o comportamento. Então, às vezes, o padrão, isso é minha opinião, tá? Minha opinião. O padrão que a gente recebeu de um formato americano TCCista fez com que a gente, né, tivesse que estar empalitosado, né, como a gente chama, com um robozinho ali, trazendo as coisas muito difíceis. E o paciente, ele precisa, ele não está querendo assim, ele não está querendo complicar mais a vida dele, não. Ele quer que você ajude ele a entender, fala a linguagem dele. Então, quando a gente diz assim, olha, fulano, vou lhe explicar hoje um modelo cognitivo. Aí a pessoa já olha assim, tá entendendo? Então, assim, fulano, eu vou te explicar hoje como é que você pensa. Como é que surgem, pronto, um jeitinho bonito de você dizer. Deixa eu ver se aqui tem pronto. Fulano, eu vou te dizer hoje. É um negócio assim, parece que vai mudar a sua vida, né? Um negócio bem... E muda mesmo. Fulano, eu vou te dizer hoje como entender seus problemas. Entendendo exatamente aí, povo, exatamente. Só a palavra cognição, até um dia desse eu ainda ficava pensando, meu Deus, que negócio complexo, né? Diz isso para ele, fulano, eu vou te ensinar hoje como é que você vai entender melhor os seus problemas. Aí a pessoa fica, como é que acontece? Aí você tem várias formas, tá, gente, de fazer isso. Tem mostrando, eu principalmente presencialmente, online, geralmente eu faço também, mas faço menos. Eu sempre tinha uma prancheta ali, mas eu não ficava necessariamente anotando o tempo todo. Eu pegava um papelzinho da prancheta e começava a desenhar exatamente esse desenho que tá aí. As bolinhas. Fulana, eu desenhava primeiro a bolinha principal,
Aí depois eu desenhava outra bolinha, outra bolinha, outra bolinha. E aí eu trazia um negócio bem feio, bem assim, na hora mesmo. Porque a ideia não é ficar bonitinho, né? Mas de dizer, olha, não tem o que você acabou de me dizer, do tipo, eu tô com medo de falar pra minha mãe que eu sou gay, porque a minha mãe já me disse um dia que se tivesse um filho gay, matava ele. Certo, fulano? Certo. Mas você quer muito contar para sua mãe que você acabou de me dizer isso, não é? É, quero muito dizer à sua mãe, à minha mãe, quero. Mas eu tenho muito medo, isso começa a me dar uma aflição, um negócio. Pronto, deixa eu te explicar como é que funciona a tua cabeça. Aí a pessoa diz: Ó, você tá me dizendo que você. Qual é a situação? O que que a gente tá vivenciando? Aí a pessoa diz: Não, eu quero dizer à minha mãe. Que eu sou gay. Beleza. Quero dizer à minha mãe que eu sou gay. Então, você acabou de me dizer que quando pensa nisso, em dizer isso para sua mãe, você sente medo, não é? Aí eu vou lá do lado, aí a pessoa, pronto, aí eu vou lá e escrevo, medo. O que mais que você sente? Eu fico nervoso e eu começo a sentir uma palpitação, assim, um negócio no coração, parece que eu vou infartar. Aí eu já trago aqui pro outro lado, reação fisiológica. E que mais que você sente aí no seu corpo? O seu corpo fala mais o quê? Na vontade de ir no banheiro, me dá logo uma diarreia. Pronto. E aí, o que que acontece? Jaiana, quando tá essa situação, às vezes o paciente não consegue elaborar muito bem, não, tá? Aí a gente ajuda. Fulano, quando você está sentindo medo, quando você está sentindo nervosismo, que você tem diarreia e etc., nessa situação de contar para sua mãe que você é gay, por que que você acha que isso gera na sua cabeça? Jaiana, porque eu acho que minha mãe vai me matar. Se ela souber que eu sou gay, ela vai deixar de me amar. E aí eu começo a chorar, comportamento. E aí o fato de eu pensar que minha mãe pode deixar de me amar faz com que eu não diga a ela que eu sou gay. Então eu me isolo e fico dentro do meu quarto. E eu me afasto dela. Tá entendendo? Tô tentando acompanhar aqui vocês. Tô entendendo? Então, a gente tá falando de modelo cognitivo do paciente. De uma maneira simples. Eu acho que isso é um grande defeito do psicólogo da TCC, sabe? Complicar um negócio que não precisa. E dizer assim, fulano, eu entendo você. E quero te ajudar a te entender. Veja se eu estou entendendo certo. Vamos aqui, me acompanha aqui para ver se. Aí eu mesma, enquanto psicóloga, eu posso pegar a história que o paciente me disse, que ela acabou de me dizer, usando as palavras dele, e colocar, né? Tal. Então, isso é uma forma de dizer, o modelo cognitivo é esse aqui. Só que isso é, por exemplo, nas primeiras sessões e etc. Aos poucos você vai psicoeducando com os termos de ATCC, tá? Porque senão é muita informação para essa criatura. Além de entender tudo isso, porque lembre-se, o seu paciente não é para se formar em psicologia, tá? O seu paciente é para melhorar a vida dele. Temos que ter, sim, no nosso perfil profissional, a característica de ser educador, de ser professor, e isso é importante. Mas a gente tem que entender qual é o intuito ou o objetivo. Tá certo? Todo mundo tá entendendo aí? Ou não? Legal, isso aqui que vocês estão falando. Hoje eu tô filosófica, vocês me aguentem, viu? Então, povo lindo. Eu gosto dessa imagem aqui. Aí eu tô gostando de vocês participando aí. O que é que essa imagem tem a ver com esse modelo de 5 fatores aí? Ou de como a gente pode entender nossos problemas, ou de como a gente pode explicar o modelo cognitivo? Tudo está interligado. O que mais? Reação em cadeia. Bora? Um fator influencia o outro. Bora. O que mais? Um segura o outro. Se a gente tirasse. Vamos. Se a gente tirasse. Vamos supor, esses dois fósforos aqui. Vamos supor que eu tirei. 3, para ficar mais longe.
Provavelmente, aqui numa hipótese, eu sei que eu estou fazendo só uma analogia. Provavelmente esses daqui continuariam apagados. Provavelmente. Olha como eu desenho bem. Maravilhoso. Certo? O que quer dizer o quê? Que quando a gente mexe com um dos fósforos, ou quando a gente mexe com um daqueles fatores, daquelas bolinhas amarelas, a gente consegue mexer nos outros. Sabe? Quando eu consigo mexer na maneira como eu estou me sentindo, quando eu estou com muito medo, correndo no meio da rua porque eu escuto um barulho de uma moto e eu já penso que é um ladrão e ele pode me assaltar e ele pode me estuprar e eu posso morrer, meu coração, a gente começa a entrar em um contexto de luta e de fuga fisiologicamente embasado na evolução, né, na teoria da evolução, que faz com que a gente comece a correr sem ser tão consciente assim, a gente só vai, né? Então, é uma reação em cadeia, como vocês estão falando, é algo que vai influenciando um a um. Então, cada um daqueles pontos que a gente está trazendo são pontos que vão influenciar diretamente, sim, tá? Na resolução de alguns problemas e do entendimento, né? Então, é isso que eu queria trazer com essa imagem aí. Olhem só. Eu já estou terminando daqui a pouco, certo, gente? Hoje eu não vou ficar até 10 horas, não, porque eu já disse que é aniversário de manhã. Mas, se vocês quiserem, terça-feira a gente vai continuar com mais profundidade. Quando a gente fala de cognição, deixa eu só ver aqui um negócio. Deixa eu ver aqui. Não, não coloquei. Em alguns livros, vocês podem ver essa explicação recebendo o seguinte nome: níveis de cognição, ou níveis de processamento cognitivo, ou níveis de processamento de informação. É a mesma coisa. É igualzinho. Tá? Às vezes é mais a tradução do livro ou do jeito que o autor quer chamar. Então, a gente tem, assim como um iceberg, níveis ou profundidades. Ô, Carlos, manda assim, um cheiro. A gente tem níveis de profundidade em relação à nossa própria cognição, à nossa própria consciência, a forma da gente pensar. Esses pensamentos que ficam mais aqui, né, quando eu digo assim para você, gente, ó, qual foi a primeira coisa que você pensou quando olhou para esse slide? Ou quando você olhou para mim e viu aquela estante ali atrás? Sei lá, esses pensamentos que ficam por aqui e tal, são pensamentos que a gente tem acesso mais rápido. É o que a gente chama de pensamento automático. Que aí pode ser equiparado nessa analogia a isso do iceberg tá aqui, ó. Aqui em cima, superficialmente. Só que para esse gelo, né? Esse bloco aí de gelo tá aí nessa superfície desse jeito, ele precisa ser embasado. E mais profundo ponto é o que a gente chama de crença central. Então, é como se esse bloco de gelo aí representasse a nossa consciência ou a nossa cognição, né? Porque, oh, que massa, Dinala! É a mesma coisa disso aqui, desse triângulo, certo? Então, o iceberg é esse triângulo aqui invertido. Tudo que a gente, por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês, eu li o que vocês escreveram, estou olhando para o slide, então tudo isso está acontecendo conscientemente. Mas quando vocês fazem alguma pergunta, por exemplo, e eu preciso acessar alguma coisa para poder responder, essas primeiras coisas que vêm na minha mente, que é o primeiro acesso, é o que a gente chama de pensamento automático. A gente não controla. A gente não tem a capacidade de dizer se é verdade ou se não é. Porque nesse nível, né, acessível da cognição, é algo que é muito fluido, é fluxo, é rápido. A gente precisa, né, fazer e falar e interagir, né, de maneira rápida. Vou colocar aqui o link novamente, tá? Basta preencher só uma vez. Então, esse aqui, esse triângulo invertido, é a nossa forma de explicar a nossa cognição, o nosso pensamento, nosso processamento mental. Ponto. Parágrafo.
Se a gente fosse fazer um comparativo com a psicanálise, a gente ia estar falando, sabe de que agora? Id, ego e superego. Estão entendendo? Então, a gente está falando de organização psíquica também. Só que a gente está falando de outra forma. Tá fazendo sentido para vocês ou a viagem tá grande? Sim, a Aline tá dizendo que sim. Né? Então, cada teórico, obviamente, está trazendo para a gente uma maneira, né, de explicar. Freud era de uma forma, a nossa questão cognitivo-comportamental é de outra. Então, tudo que eu expliquei para vocês sobre isso aqui no início da nossa aula de hoje tem fundamento nas nossas crenças mais profundas, mais fundamentais, que é o que a gente chama de crenças centrais. Tá? E aí, as crenças que ficam ali intermediárias, né? Beijo, Renaura, obrigada. As crenças intermediárias, né? Se a gente fosse comparar aqui com o iceberg, é essa daqui que está aqui no meio, né? Que elas fazem realmente esse fluxo entre o nosso pensamento automático e as crenças mais profundas, né? Os quatro. A gente pode, isso, podemos modificar sim, podemos modificar, perfeito. A gente não pode controlar pensamento nem emoção. A gente controla o quê? Pensamento, emoção e fisiologia, né? A gente controla comportamento. Tá? Então, a gente chama pensamento automático porque realmente é algo que a gente só vai, né? Quando alguém assim elogia a gente, né? Por exemplo, Jaiana, achei muito bonito seu cabelo hoje. Aí vem algo assim, a gente já responde, né? Pronto, eu aprendi a dizer obrigada, né? Eu ia responder, obrigada, fulano, que bom que você gostou, eu também gostei. Mas tem algumas pessoas que respondem, não, mulher, meu cabelo tá feio demais, Deus me livre, não, tu tá vendo nada aqui. Essas respostas que às vezes a gente nem pensa e só dá, ou que a gente só pensa, né, não precisa verbalizar, são respostas assim automáticas, que a gente não pensa. O automático vem muito disso, mas se a gente quiser só entender como um pensamento, rola. E lembrando que pensamento pode ser em qualquer modalidade sensorial. Como assim? Pode ser uma imagem, pode ser um cheiro, pode ser uma música, pode ser palavras, pode ser a voz de alguém, tá? Então, pensamento pode ser tudo, tá? Então, a gente tem esses pensamentos automáticos que são frutos das nossas crenças centrais, tá? Gente, por conta da hora, eu queria passar um vídeo aqui para vocês. Tem-se medo de viver. Eita! Vocês estão profundos, hein? Um videozinho de 4 minutos. É profundo ele. Que tem a ver também com questões relacionadas à nossa visão do mundo, visão da vida, né? E é de uma médica especialista em cuidados paliativos. E o título do vídeo é Redimensione os seus problemas. Fica de olho aí, tá? Só um instante. Estavam muito ruins, foi mais fácil passar por elas, porque eu sabia que ia passar. E quando as coisas estavam indo tudo bem, eu aproveitei muito elas, porque eu sabia que ia passar. Tem um autor que diz que o luto é o preço do amor, que é o Colin Parkes, que é um psiquiatra que fala muito sobre isso. E ele tem toda a razão. Quando você ama muito, a dor é muito grande. Mas também, quanto maior é o amor, é mais fácil você curar essa dor. Se você ama muito uma pessoa e você está muito preocupada, né? Não tolero pensar nessa possibilidade de perder essa pessoa, a minha recomendação é que você precisa amar muito essa pessoa. Você não pode economizar nem um pouco no afeto, na demonstração do afeto. Você tem que se entregar completamente para esse amor. Porque se acontecer de você perder essa pessoa, a única coisa que você não pode sentir é arrependimento de não ter expressado esse amor, de não ter vivido esse amor em todos os aspectos, em todas as possibilidades, em todos os tempos em que essa pessoa estava presente.
quando você tem a expressão plena desse amor, ao longo do processo, se há a perda, você tem a cura. É mais fácil. A morte, para mim, é uma das coisas mais intensas como ferramenta de empoderamento do ser humano. Quando você tem noção do fim da sua vida, não tem ninguém que te enrole, não tem nada que te iluda. Por que você vai desperdiçar o seu tempo com coisas irrelevantes? Suponha que hoje seu chefe foi grosso com você. Você brigou no trabalho, você está com um problema financeiro, você tem uma conta para pagar e tal. Se você pensar que a tua vida acaba, vamos supor que a semana que vem você está morta. O que isso importa, de fato, caso você morra na semana que vem? Aí você dá uma redimensionada no problema. Você não precisa estar doente para ter noção de prioridade. Basta você pensar sobre isso de uma maneira honesta. Aí você vai conseguir ter mais poder sobre a sua vida. É muito poderoso isso. Eu não sei se a gente pode generalizar para todas as pessoas do planeta se arrependem de não ter sido elas mesmas, mas é uma coisa que a mim toca muito. No momento final, eu me dou conta de não ter sido eu, né? Por que você não foi você? E você ter que responder que você não foi você porque você foi o que sua mãe queria, porque você foi o que seu pai queria, porque você foi o que seus filhos precisavam, você foi o que a sociedade exigiu de você, porque você foi o que as revistas disseram que você tinha que ser, os livros disseram, a filosofia. Quais são os motivos que justificam você ser o que você não queria ser, o que você não é? E aí isso me pega. Não há nada mais incrível do que meu trabalho. Cada momento meu eu tenho a oportunidade de conhecer pessoas íntegras. Quando você está no seu trabalho, você está no seu dia a dia, você está nas suas relações, você está no seu mundo social, você está fingindo ser alguém. Agora, quando você está doente, quando você está com dor, quando você está fragilizada, quando você está vulnerável, você é você. E aí eu tenho acesso a seres humanos de verdade. E esses seres humanos são belíssimos. E a doença pode ser para todo mundo, não só para as pessoas que eu cuido, mas para mim também, uma grande oportunidade de conhecimento, de descoberta, de saber o poder que eu tenho quando eu sou vulnerável, o poder que eu tenho quando eu sou frágil. E a questão não é a gente ser independente para sempre, ser autossuficiente, não dar trabalho, né? Porque todo mundo fala assim, eu não quero dar trabalho. Não, você vai dar trabalho. Mas já que você vai dar trabalho, tem que ser um trabalho gostoso de ser feito. Esse processo de se perceber frágil, de ser uma pessoa gostosa de ser cuidada, também é uma coisa boa de ser vivida. Receber o toque humano de uma pessoa que gosta de te tocar. É como eu digo, é um privilégio. Bom, então o exercício que eu proponho é assim. Pensa nos seus problemas atualmente. Escreve. Até toma nota dos seus 5 maiores problemas que você está enfrentando nesse momento. Aí depois que você escrever tudo isso, você vai pensar que na semana que vem a morte chega para você. Agora olha de novo para os seus problemas e vê se eles são tão grandes assim. Perfeito, né? E eu não poderia deixar de fechar essa aula de hoje, que foi diferente, foi mais filosófica, mas dentro da proposta da TCC, do que é a gente começar do começo, né? Entender esse modelo que explica os nossos problemas, ou a forma como a gente reage, o que a gente sente, ou o modelo cognitivo. E ainda mais diante desse contexto que a gente está vivenciando, né? Que é a própria pandemia, e a gente está aqui juntos hoje, né, nesse dia 11 de maio, para mim tão importante, é que a gente, enquanto psicólogos, né, mesmo em formação, a gente precisa se lembrar de algumas coisas que nos tornam humanos para alcançar aquele sofrimento do paciente que muitas vezes ele não sabe nem o que dizer, mas a gente consegue entender. Ser psicólogo é, antes de tudo, de qualquer coisa, uma missão, uma vocação de vida. Ser psicólogo é a gente entender o ser humano e ter respeito por ele. Ser psicólogo é a gente conseguir transpassar as nossas próprias dores, mas entender que também é importante a gente cuidar e curar as nossas dores. Ser psicólogo é um desafio
gigante. Ainda mais quando a gente está no meio de uma pandemia. Então, não se sinta menos psicólogo porque você sente dor, porque você sofre, você chora. Não é isso que te desqualifica, pelo contrário. É o que vai talvez te trazer mais sensibilidade para entender mais o outro e se colocar no lugar dele. Que vocês hoje possam entender não somente uma teoria que está ali por trás de algo que embasa a TCC, que diz que não é o fato em si, mas como a gente interpreta o fato. Então, trazendo esse vídeo, né, da doutora Ana Cláudia Quintana, não é a morte em si, não é a pandemia em si, não é essa aula em si, é como a gente interpreta tudo isso. Então, que vocês possam ter aí uma noite muito agradável, um restinho aí de semana também muito agradável. Que bom, fico muito feliz. Que a vida de vocês cada vez mais venha a fazer sentido e que vocês possam utilizar a psicologia como uma ferramenta para vocês, enquanto pessoas, enquanto profissional também, que você possa ajudar outras pessoas. Porque é dessa forma que eu me sinto aqui hoje. Então, eu agradeço a cada um de vocês que estiveram por aqui hoje, que ainda estão, porque vocês tornaram o meu dia hoje muito melhor. E agradeço muito a confiança no meu trabalho, agradeço muito cada palavra que eu recebo. Não tem sido dias fáceis, né? Quem me acompanha aí, seja em sala de aula mais constante, né? Só esse ano eu já tive grandes reviravoltas na minha vida. E acredite que iniciar esse grupo de estudos e estar aqui com vocês, né, nessa sacada que a gente teve de aula teórica, para mim tem sido muito gratificante. Então, que a gente possa aprender juntos. E aí eu vou fazer a terceira aula experimental da gente. Vou fazer, porque o assunto ficou aqui pela metade, né? E tem muita coisa para a gente falar. Então, terça-feira que vem, de 8 horas, vamos continuar, tá certo? Vamos continuar. Estimulem o pessoal lá no grupo do WhatsApp também, né? Eu sei que é no meio da semana, de noite, o pessoal pode estar cansado, mas, enfim, né? Tragam lá a experiência, né, de vocês. Agradeço cada palavra que vocês estão trazendo aqui. Deixo o meu beijo no coração de vocês. Tentem sempre olhar a vida por um outro ângulo ou os problemas por outro ângulo. Tenham respeito e gentileza pelos processos de vocês e pelos dos outros também. E que a gente possa construir uma vida melhor para a gente e para o outro, tá? Então, que vocês possam aí ser sempre 1% melhor a cada dia, que assim a gente vai buscando a nossa evolução, a nossa melhora, tá bom? Me sigam lá no Instagram, quem ainda não me segue, que essa semana eu vou estar trazendo algumas novidades para vocês, né? Amanhã eu vou estar fazendo uma sessão de fotos, pipa mim. Vocês vão ver umas coisinhas novas esses dias, tá? Mas isso é águas futuras. Beijo para vocês, na minha crença que Deus abençoe a todos e até sábado. Tchau, tchau. Povo lindo.